Chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Chuva de graça pedimos a ti, chuva de graça derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia. É uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que
fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que ele vem o meu socorro. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimos, permanece firme que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Nos 2 últimos domingos, nós refletimos sobre a fé, onde nós aprendemos que sem a fé não existe o milagre. É preciso ter fé para o milagre acontecer. Aprendemos também que não precisa de muita fé, basta crer. A medida da fé que Deus nos dá era o tamanho de um grão de mostarda. Então basta crer. E é pela fé que nós nos ligamos a Deus. É pela fé que nós recebemos a graça. É pela fé que nós alimentamos a esperança. Aí hoje Jesus acrescenta outro elemento: a oração. Quem tem fé, quem tem esperança, reza constantemente, está em oração. Porque a oração é a maneira da gente dialogar com Deus. Existe uma diferença entre rezar e orar. Rezar é repetir palavras. A gente reza o texto, reza o credo, reza a Salve Rainha, reza os salmos, né? Rezar é repetir palavras. Rezar é repetir palavras que outros já criaram. Orar é abrir o coração para Deus e deixar que espontaneamente o coração fale, como um filho fala ao pai. Naqueles dias que a gente tenta rezar o Pai Nosso e nem consegue, de tão aperreado que se está. Aí a gente abranda o coração e a gente começa a desabafar com Deus, diz um monte de coisa a Ele. Às vezes é coisa boa e às vezes é coisa ruim. Mas a gente diz, a gente está orando. Às vezes a gente ora também na contemplação, através de um texto, de um versículo, ou de uma palavra que a gente lembrou, ou de um fato que a gente presenciou, e aquilo então nos inspira a nos recolhermos num lugar e ali fazermos a nossa oração. Jesus vai hoje nos ensinar que a gente tem que rezar sempre, em continuidade. Existe a oração, um livrinho chamado A Oração do Peregrino Russo,
que é uma metodologia de oração repetitiva, onde ele está sempre repetindo alguma frase, alguma palavra, que vai ajudá-lo a estar sempre na presença de nosso Senhor. Senhor, tem de piedade de mim. Senhor, tem de piedade de mim. Ou então, Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor, ajuda-me o tempo todo para não deixar a cabeça vazia. Quando a gente não está pensando em Deus, aí a gente alimenta um bocado de pensamento sem futuro. Sem futuro. Então, a oração vai possuindo a pessoa e nós vamos estar constantemente na presença de nosso Senhor. Por isso que ele diz, deve insistir. A oração deve ser insistente. E no mesmo pedido. No mesmo pedido. Às vezes a gente pede uma coisa de manhã, já querendo que Deus nos dê à tarde. Tem gente que tem pressa, Deus não. Nós temos pressa, Deus não. E neste mundo prático que nós vivemos, nós queremos tudo a tempo e a hora. Principalmente quem está acostumado a ter pagando, né? Eu paguei, eu quero, eu paguei. Então, quando a gente paga, a gente exige. Com Deus, a gente não paga nada, porque é tudo de graça. A gente não pode exigir nada de Deus, porque é dado de graça. Por isso que a oração, quando a gente se volta para Deus, com humildade e simplicidade, a gente vai dizer, Senhor, se for da tua vontade, eu não mereço, mas se for da tua vontade, atende ao meu pedido. E assim, a gente vai se relacionando com o nosso Senhor. E perseverar no pedido. Às vezes a gente pede uma coisa de manhã, à tarde a gente já pede outra, à noite já pede outra. Então, se a gente pede uma coisa de manhã, mas não insiste no pedido à tarde e à noite, é porque aquilo a gente não precisava. E às vezes a gente quer pedir e ser atendido na mesma hora, como se Deus fosse escravo da gente. Como se Deus estivesse ao nosso serviço. E tem gente que quando não é atendido ainda fica com raiva de Deus. E ainda chantageia Deus. Temos que ter muita atenção na forma de oração. Aí para as pessoas entenderem, para nós entendermos, ele contou a parábola do juiz que era importunado pela viúva. E pega o exemplo da viúva, porque o órfão e a viúva eram as categorias mais abandonadas no Antigo Testamento. Os homens iam para as guerras, morriam, e as viúvas ficavam abandonadas. As viúvas de guerra e os órfãos, logo a comunidade tinha que proteger, tinha que amparar as viúvas. Portanto, amparar e proteger o órfão e a viúva no Antigo Testamento fazia parte do direito, olhar para os pobres. E o pobre era, quando se fala de pobre na Bíblia, está falando do órfão, da viúva, do estrangeiro, do peregrino em si, dos que não têm terra, dos que não têm nada, de onde tirar o seu sustento. O juiz não atendia dentro de uma sala. O juiz atendia na porta da cidade, de modo que todos que tivessem alguma coisa para resolver com o juiz, ia lá direto, lá e falava com o juiz, diferente de hoje que a gente entra numa fila grande para poder esperar. Mas então, a viúva todos os dias estava lá, azucrinando o juízo do juiz. Resolve a minha questão. Por que o senhor não resolve a minha questão? Fulano está me explorando, resolva a minha questão. Ele disse, eu não tenho nem fé em Deus, não temo nem a Deus, mas eu vou atender essa viúva, por causa da sua insistência. E nós temos vários exemplos na Bíblia que Deus atende por causa da insistência. A mãe de Samuel, Ana, a mãe de Samuel, que não podia ter filhos, chegou, todos os dias estava no santuário, implorando a Deus que lhe desse a graça de conceber. Um dia, por volta das 10 horas da manhã, essa mulher fez um alarido tão grande,
uma oração tão espalhafatosa que o sacerdote achou que ela estava embriagada e foi repreendê-la. Como é que você às 10 horas da manhã já está embriagada e no santuário? Não, meu Senhor, eu estou aqui clamando ao meu Deus para que atenda o meu pedido e me conceda a graça de conceber um filho. O sacerdote disse: no próximo ano tu estarás com um filho. Foi Samuel, e ela consagrou seu filho a Deus. Santa Mônica rezou, perseverou no pedido durante 29 anos pela conversão do filho. Perseverou ali no pedido. Portanto, hoje, Deus nos ensina, Jesus nos ensina que a gente tem que perseverar no pedido. Pedir com fé. A gente pede, mas a graça é dele. É ele que concede a graça. Mas enquanto a gente não for atendido naquela necessidade, joelho no chão, jejum, penitência, sem oração não dá certo. Sem reza não dá certo. Sem oração a gente fica desprotegido. Sem oração a gente fica só do mundo. E Deus correndo atrás para alcançar a gente não deixa. Portanto, orai sem cessar. Todos os dias faz parte da nossa vida, da nossa vocação. Para concluir, uma palavra sobre a oração missionária. Hoje é o Dia Mundial das Missões. Em todas as igrejas no mundo inteiro nós estamos rezando hoje pelas missões. Na América Latina e no Caribe, o grande propósito de Deus para a nossa igreja é fazer com que todos os fiéis se tornem discípulos e missionários. Somos todos fiéis. Voltamos aqui todos os domingos para buscar o que nos interessa. A Santa Missa, a bênção, chuvas de bênçãos. Mas Deus diz assim: e por que você não é missionário ainda? E por que ainda não se comporta como um discípulo e como uma discípula? Por que a sua religião é só 1 hora por domingo, 1 hora por semana quando está na igreja? E por que não se comporta como religioso lá no seu trabalho, na sua família? Seja discípulo e missionário, viver de acordo com a vontade de nosso Senhor, buscando as coisas do alto, dando sentido à vida da gente. Dando sentido à vida da gente. E o sentido da nossa vida é experimentar o amor de Deus, é viver de acordo com o amor de Deus. E sentindo que nós não estamos desamparados, Deus não nos abandona. Ao clamarmos, Ele vem em nosso socorro. Foi o que nós rezamos no Salmo de hoje. No Salmo de hoje, nós então rezamos: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A fé, a esperança que gera a atitude da oração. Rezar sempre. Que durante essa semana a gente intensifique um pouco mais. Principalmente para hoje, diz assim: mas na verdade eu tenho rezado tão pouco. Como eu tenho parado muito pouco para rezar. Tem gente que só reza na hora da necessidade, na hora da dor, na hora da precisão. Tem gente que só bota o joelho no chão para pedir. E tem outros que nunca precisaram pedir, só agradecer. Mas aguarde, um dia vai chegar o seu momento. Vai chegar o seu momento. Mas a gente já sabe que Deus está com a gente. Eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Que Deus nos ajude a perseverar na fé e na oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.